Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 14 de Tammuz. Estamos no início, indo para o meio do capítulo 4. De Geret HaTshuvah, da carta para o arrependimento, quando o Alter Rebbe, nesse capítulo, começou a nos explicar os aspectos místicos profundos do conceito da Tshuvah, conforme trazidos no Zohar e na literatura cabalística. E conforme o estilo dos ensinamentos racídicos, muitas vezes ele lança diversas perguntas, não traz as respostas de imediato, mas sim se volta a uma extensa e profunda explicação, e através dessa explicação as perguntas acabam caindo, a gente acaba percebendo ou encontrando a resposta para esses questionamentos que foram lançados, que foram sugeridos. Então aqui, na sessão anterior, o Alter Rebbe nos trouxe algumas perguntas de acordo com o que consta na Kabbalah a respeito da mitzvah de Tshuvah. Ele nos diz que para entender a resposta dessas questões, dessas perguntas, nós temos que explicar o conceito da Tshuvah de uma forma mais extensa e profunda. Isso que eles fazem para agora, a partir de agora. Acha'inyan yuvan al pi ma shekatuv ki chelek Hashem amo vegomer chelek mishem havaye baruch hu. Podemos explicar tudo isso, todas essas questões que foram lançadas, todas essas aparentes contradições que foram sugeridas, nós podemos explicar tudo isso examinando o primeiro versículo, um versículo que está na Torá, que nos diz, pois porção de Deus, e aqui ele se refere a Deus com o nome Havaiá, com tetragrama, pois porção de Deus, Havaie, é o seu povo, um versículo em Deuteronômio 32:9, que sugere que o povo de Deus é uma porção do abençoado nome divino Havaiá, o tetragrama. Ou seja, esse versículo nos sugere essa ideia de que o nome de Deus está presente, é uma parte, é uma porção daquilo que se encontra nas almas espirituais, nas almas divinas de seu povo. Seja que o povo de Deus é uma porção do abençoado nome divino, Havaiá, o tetragrama, que Dichtiv, ele elabora esse assunto nos explicando, isso nos remete ainda ao Gênesis, ao início da criação, e a diferença da criação do ser humano, e mais especificamente da alma espiritual, da alma divina, em relação a todas as outras criaturas, e tudo isso nós vamos entender, tudo isso ele está nos explicando para que a gente possa entender, primeiramente, no que consiste todo o potencial espiritual que nós possuímos, que nós somos portadores de uma espiritualidade elevadíssima. O próprio tetragrama se encontra dentro de nós. Por isso, Deus nos livre, quando se comete um pecado, isso acaba gerando um efeito cósmico geral, isso tem repercussão, isso tem consequências muito fortes e intensas a nível espiritual. E a partir disso, isso afeta, por assim dizer, isso provoca um deslocamento do nome Havaiá, das letras sagradas do nome de Deus contidas dentro de nós, dentro da nossa alma. E para se corrigir essa situação, para se restituir o nome Havaiá dentro de nós, na sua devida posição, para isso é necessário a Tshuvah, fazer retornar, restabelecer a ordem original, a ordem ideal, assim como ela era, e a partir disso nós vamos entender no que consiste a Tshuvah de acordo com os livros místicos. Mas para entender tudo isso ele nos dá essa introdução nos dizendo que Dichtiv, Vayipach be'apav nishmat chaim, uman denafach, mitocho nafach, como está escrito no Gênesis 2:7, que Deus soprou em suas narinas do ser humano o fôlego da vida, o alento da vida, e é trazido em nome do Zohar ou da Kabbalah, que quem sopra de suas entranhas, conforme ele vai nos explicar que é uma diferença do alento, do sopro que sai da pessoa,
quando a pessoa está simplesmente falando, ela também emite, por assim dizer, um sopro através da sua fala, em contraste com o sopro que sai das entranhas da pessoa quando ela sopra. Toca o shofar, por exemplo, sopra, então isso vem, por assim dizer, lá do fundo, é algo que vem, ele sopra das suas entranhas, vem do seu íntimo. Então ele nos diz, se a gente reparar no Gênesis, a gente vai perceber que em relação a todas as criaturas, inclusive céus, terra, mares, reino vegetal, todo o reino vegetal, animal, etc., em todas as criaturas, foi dito no Gênesis, Vayomer Elokim, e disse Deus, os 10 pronunciamentos que originaram toda a criação. Interessante que no Gênesis, 32 vezes consta somente o nome Elokim, que é aquele nome que indica juízo, severidade, encobrimento, ocultação. Então, tudo na criação que surgiu a partir da palavra de Deus, da palavra falada, não do sopro, da palavra falada, que a palavra falada, como dissemos, indica algo mais superficial. Isso está associado também ao nome Elohim, que também indica uma parte mais superficial, encoberta, oculta, condensada da divindade, da energia divina. Porém, em contraste a todas as criaturas, em relação à alma, foi dito ao surgimento da alma, a criação da alma, não foi dito que Deus falou e assim surgiu a alma, mas sim que Deus soprou. Então a Torá se utiliza dessa metáfora de sopro, conforme enfatiza o Zohar, que a vantagem, a superioridade do sopro em relação à palavra falada, a expressão verbal manifestada é que o sopro vem lá do fundo, vem das entranhas da pessoa, é algo muito mais profundo, muito mais íntimo, elevado em comparação à fala, que é algo que envolve apenas a parte superficial do indivíduo. Também há um sopro que sai da boca da pessoa quando ela está falando, mas isso é apenas algo superficial. E assim também ele vai nos explicar que essa é a diferença entre todas as criaturas do mundo, toda a criação, e a alma divina, enquanto que todas as criaturas são derivadas do aspecto externo, superficial, da divindade e da energia divina. A alma divina, por sua vez, ela é derivada, ela surgiu a partir do âmago, da entranha, do íntimo da divindade. Isso vai nos explicar como a alma divina é chamada de Chelek Havaye, no versículo em Deuteronômio que nós mencionamos anteriormente, uma porção do nome Havaye, em contraste com toda a criação que nós falamos, e no surgimento de todas as criaturas está mencionado apenas o nome Elohim, que indica também uma parte mais superficial, condensada da energia divina. Já o tetragrama, o nome Havaiá, indica a parte mais profunda da divindade. Então, em relação a toda a criação, Bereshit bara Elohim, consta, no início criou Elohim, só o nome Elohim que aparece, mas em relação à alma divina, conforme ela é desencadeada e conforme ela surge, está escrito que Chelek Havaya, que ela vem do sopro, por assim dizer, da parte mais profunda, contendo uma energia divina especial, diferenciada, mais profunda, e portanto ela contém dentro de si, ela é derivada, está associada não somente com o nome Elohim, que descreve, que representa uma parte mais externa e superficial da divindade, mas sim, nessa alma divina está presente uma parte, uma porção do próprio nome Havaiá, do nome essencial de Deus, do tetragrama. E aqui é bom salientar, nos diz o Alter Rebbe, Ve'av she'ein lo dmut haguf vechulei chas v'shalom, ach dibra Torah kelashon bnei Adam. Apesar de que Deus não tem corpo nem forma corpórea, isso faz parte dos conceitos fundamentais da fé judaica, dos princípios fundamentais da nossa fé, que Deus não tem corpo nem forma corpórea, então o que significa a palavra de Deus que sai pela boca, o sopro que vem das entranhas, etc. Mas, como nós vemos, e como nós sabemos, boa parte inclusive dos ensinamentos místicos vem nos descrever o real significado das metáforas empregadas pela Torá. Ou seja, que a Torá se refere
se refere aos assuntos divinos, falando em linguagem humana para que nós possamos compreender. Mas, na verdade, isso são exemplos e metáforas, mas nós temos que saber o que cada exemplo e metáfora está querendo nos transmitir. Então, aqui, quando nós falamos em palavra falada ou em sopro, então nós devemos desassociar primeiramente isso a qualquer expressão corpórea, que Deus está destituído disso totalmente. Então Deus nos livre a atribuir a Ele algo assim. De modo que seu sopro, quando a gente se refere ao seu sopro, claramente não deve ser entendido em sentido físico. Então por que a Torá se utiliza dessas metáforas? Isso que ele nos diz, que como sheyesh ach dibra a Torá kelashon bnei Adam, ainda assim a Torá fala de Deus com linguagem que remete à condição humana, conforme a gente já explicou, empregando a metáfora de sopro para indicar uma ligação espiritual profunda. Quando a Torá utiliza essa, não é que Deus soprou, não é uma coisa assim, mas é apenas para nos transmitir essa ideia, esse conceito importante que a alma divina ela possui dentro de si algo que vem de uma parte mais profunda da energia divina. Ela tem uma ligação espiritual mais profunda com a divindade. Que como então a ideia da metáfora do exemplo aqui é nos elucidar que כמו שיש הפרש והבדל גדול באדם התחתון על דרך משל בין ההבל שיוצא מפיו בדיבורו להבל היוצא על ידי נפיחה, pois assim nos diz o Alter Rebbe, o que a Torá está querendo nos transmitir aqui, a ideia de que, pois assim como por exemplo a intensidade do ar expirado pela boca de um ser humano mortal é extremamente diferente quando provém da fala ou quando ela vem do sopro, uma vez que em sua fala, quando vem da fala, só é investida uma quantidade ínfima de poder e energia, o que significa que a fala é uma manifestação superficial da alma viva dentro dele. או seja, שביוצא בדיבורו מלובש בו כוח וחיות מעט מזעיר, והיא בחינת חיצוניות מנפש החיה שבקרבו, אבל ביוצא בכוח הנופח, דמתוכו נפח, מלובש בו כוח וחיות פנימי מבחינת הנפש החיה וכולי. Porém, em contraste, então, que a Torá está querendo nos transmitir ao utilizar esse exemplo, essas metáforas, por mais que Deus é destituído de qualquer expressão corpórea, etc., mesmo assim a Torá fala na linguagem humana, que nós podemos entender para nos transmitir essa ideia. Ou seja, qual a ideia? Que quando a pessoa fala, só é investida uma quantidade ínfima de poder e energia. Porém, quando ele sopra fortemente, o ar vem do seu âmago, expressando poder e energia profundos de sua alma viva, etc. Aqui a ideia que a Torá quer nos transmitir, explica o Alter Rebbe, assim como há uma grande diferença no caso do ser humano, foi criado a imagem de Deus, né? Por isso também o versículo diz, que da minha carne eu posso contemplar a Deus, algo da divindade, entendendo como as coisas acontecem conosco, dentro de nós, nós podemos projetar de alguma forma, guardando todas as proporções, porque não há comparação entre a criatura finita, limitada, mortal, e o Criador infinito, eterno e absoluto, etc., mas de qualquer forma, assim como há uma diferença grande entre o alento, o sopro que sai da boca da pessoa quando ela fala, em relação ao sopro que sai pela sua boca quando ela sopra, não? Que vem do seu âmago, do seu interior, da mesma maneira ele nos diz que esse conceito, a utilização dessa metáfora quer nos expressar esse conceito, que a energia vital divina investida na alma divina do Yehudi, isso é algo muito mais profundo e elevado do que a energia presente em todas as outras criaturas do mundo do universo. Ou seja, tudo aquilo que foi criado a partir da palavra divina, da palavra falada de Deus, entre aspas, indica que nessas criaturas está revestida uma energia diminuta, uma energia menor e superficial,
que vem de aspectos externos, superficiais, enquanto que aquilo que vem do alento, do sopro, que vem do interior do âmago, está revestido uma força, uma energia que vem lá de dentro do plano mais íntimo e profundo da divindade. Assim nos explica o Alter Rebbe que essa é a diferença entre todas as criaturas, mesmo criaturas superiores, mesmo os grandes astros, sol, lua, céus, estrelas, como também criaturas superiores a nível de anjos e serventes de Deus, etc. A diferença entre essas criaturas e as almas divinas, que todas as criaturas são derivadas, elas têm dentro de si algo que é derivado apenas da parte superficial, por assim chamar, da energia divina, enquanto que as almas divinas, elas são derivadas, elas possuem dentro de si algo essencial, algo profundo, algo que vem do interior da divindade. Isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, כך הממש דרך משל, המבדיל הבדלות לאין קץ, יש הפרש עצום מאוד למעלה, בין כל צבא השמיים ואפילו המלאכים שנבראו מאין ליש, וחיים וקיימים מבחינת חיצוניות החיות והשפע, שמשפיע אינסוף ברוך הוא להחיות העולמות. O mesmo se aplica, vai elaborando o Alter Rebbe o exemplificado para nós. O mesmo se aplica em sentido figurado a Deus, embora seja evidente que a comparação é totalmente inadequada, comparar Deus com a criatura, né? Pois o ser humano é infinitamente distinto dele. Mas a Torá, como nós falamos, se utiliza dessas metáforas para aproximar da nossa compreensão, por assim dizer, falando na linguagem humana, para aproximar da nossa compreensão esses conceitos. Aqui o que a gente entenderia é que no alto, nas esferas espirituais, há uma diferença radical entre a energia investida nas hostes dos céus, inclusive nos anjos, que são criaturas elevadíssimas, muito espiritualizadas, mas a energia presente dentro deles é limitada, vem a derivada de um plano superficial apenas, quando isso comparado à energia divina investida na alma. O Bechinat Zu, isso que ele nos fala, que os anjos foram criados a partir do nada pela fala de Deus, o que significa que eles são energizados e sustentados por um fluxo externo de energia. Quando se refere à fala, então, um fluxo externo, semelhante à energia superficial investida na fala que Deus, o abençoado infinito, produz, a fim de energizar o universo. O Bechinat Zu nikret beshem Ruach Piv, al derech mashal, como escatuv beruach Piv, kol tzvam. Esse fluxo externo que dá origem a todas as criaturas, com exceção da alma, é designado por meio da metáfora sopro de sua boca. O sopro da palavra pronunciada, como está escrito em Salmos 33:6, que pelo sopro de sua boca tudo que há no mundo vem existir. E ele nos diz, Vei bechinat chayut amelubeshet beotiot shebe'asara ma'amarot, שהם בחינת כלים והמשכות וכולי, כמו שנדבר בליקוטי המרים חלק ב', פרק י"א. Esse sopro, entre aspas, presente essa energia divina investida na palavra de Deus que deu origem a todos os seres e criaturas, inclusive os mais superiores, refere-se à energia divina incorporada nas letras faladas dos 10 pronunciamentos do Gênesis, por meio das quais o mundo foi criado, porque as letras são, na verdade, pacotes de energia divina, etc., conforme explicado no Tânia. Como a gente estudou isso recentemente no Tânia, na parte 2, no portal da Unicidade da Fé, no capítulo 11. Lá ele explica que a energia divina, que é originada nas Sefirot, ela depois é investida nas palavras de Deus que deram origem às criaturas e que mantêm as criaturas existentes. Mas tudo isso vem da palavra superficial, por assim dizer. Então ele nos diz que há uma grande diferença na energia vital presente nas criaturas de forma geral, mesmo criaturas elevadas como anjos, etc. Aquilo que está revestido na palavra divina, nas letras da palavra divina,
pronunciada no Gênesis. E há uma grande diferença quando isso é comparado à vitalidade que é originada no sopro que vem das entranhas. O bem nishmat adam, שנמשכה תחילה מבחינת פנימיות החיות והשפע, שמשפיע אינסוף ברוך הוא, כמו שכתוב ויפח וגומר. Então aqui nos fala o Alter Rebbe, compare esse fluxo externo e superficial da energia divina que alimenta o universo em todas as criaturas, compare isso ao fluxo profundo e que está investido na alma humana. O fluxo energético para a alma representa o primeiro surgimento de um fluxo profundo de energia divina, que isso não está presente em nenhuma outra criatura, seja terrestre, celestial ou espiritual. Isso representa o primeiro surgimento de um fluxo profundo de energia divina, produzido pelo abençoado infinito, sendo esse o significado do versículo, e Deus soprou, para indicar aqui que a origem da alma é uma origem bem mais profunda e elevada, algo que está conectado à profundeza do Criador, a uma parte essencial da divindade. Depois que a alma foi criada, derivada, por assim chamar, do sopro profundo divino, a verdade é que depois também foi pronunciado uma palavra divina para a criação do ser humano. Nasce Adam, façamos o homem. Mas esse façamos o homem, essa palavra divina, não sopro, mas palavra, ela se refere, conforme vai nos explicar o Alter Rebbe, à encarnação, ou seja, a alma ou as almas em si, elas são criadas do sopro divino profundo, da parte mais profunda da divindade. Isso que foi falado também, um dos 10 pronunciamentos se refere à criação do ser humano. Aqui significa a criação do ser humano, a fusão ou junção da alma com o corpo. Aí sim, se recorre à palavra divina para que a alma se incorpore, para que a alma se encarne no corpo físico e material. גם כן על ידי בחינת האותיות שבמאמר נעשה אדם וגומר כדי להתלבש בגוף עולם הזה התחתון. Então ele nos diz que depois que a alma foi criada, originada da parte mais profunda e elevada da divindade, em seguida a alma parte para baixo, ela descende para os planos inferiores, através dos lugares ocultos dos degraus, mencionando aqui algo que está no Cântico dos Cânticos, né? Ou seja, que há um processo de descenso, e essa descida da alma através dos mundos espirituais é um processo que encobre sua energia interior, quando a alma desce da sua condição original, que é muito elevada, conforme ela é derivada da própria essência e profundidade divina, conforme ela vai descendo para poder se encarnar, se incorporar nesse mundo físico e terrestre, então ela vai se diminuindo, ela vai se condensando a sua energia. Então esse processo de descenso encobre sua energia interior. A alma também é canalizada, e finalmente quando a alma chega aqui para esse mundo terrestre para se ligar, se revestir de um corpo físico, então a alma também é canalizada, aí também se recorre à palavra de Deus, essa energia mais superficial. A alma também é canalizada através das letras do pronunciamento oral, façamos o homem, que se refere à criação do ser humano, para entrar em um corpo nesse mundo físico, mas como nós falamos, a criação da alma nos remete a um nível bem mais profundo da divindade, do íntimo, do âmago da divindade, o chamado sopro. Apenas para a alma se incorporar, se ligar ao corpo físico, é que aqui há também o pronunciamento, a fala divina. Em outras palavras, o surgimento, a existência da alma em si vem derivado da parte profunda da vitalidade e da energia divina. Por isso sobre a alma está escrito que Deus soprou, apenas em seguida, para que a alma desça do seu nível elevado, passe por todas essas diminuições graduais, até poder parte dela se revestir no corpo físico. Para isso, então, vem as palavras divinas, nasce Adam, a palavra de Deus, façamos o homem.
Mas de qualquer forma, o que ele quer nos dizer, o que ele vai nos falar aqui, que mesmo depois que a alma se encontra revestida no corpo físico, no plano terrestre, mesmo assim ela ainda mantém as suas propriedades originais dessa energia divina profunda que está presente dentro dela, que ela foi criada a partir disso, mesmo quando ela se encontra aqui no plano terrestre, revestida no corpo físico. Essencialmente, ela continua sendo e representando uma partícula do nome Havaya, uma partícula do tetragrama da energia divina mais profunda e elevada. Por isso ele nos diz, ולכן נקראו המלאכים בשם אלוקים בכתוב, וכמו שכתוב כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים וגומר, הודו לאלוקי האלוקים וגומר, ויבואו בני אלוקים להתייצב גומר, לפי שניקת חיותם היא מבחינת חיצוניות, שהיא בחינת האותיות לבד, ושם אלוקים הוא בחינת חיצוניות לגבי שם הוויה ברוך הוא. Por isso ele nos esclarece que por isso a escritura às vezes chama os anjos de Eloquim, que é um nome que geralmente designa Deus, mas aqui como eles são emissários de Deus, eles são chamados pelo nome de Deus, mas qual nome? Aquele nome que indica mais condensação, ocultamento, diminuição da energia divina. Onde nós encontramos os anjos chamados de Eloquim, pois está escrito em Deuteronômio 10:17, pois Deus, vosso Deus, é o Deus dos Eloquim. Isso se refere aos anjos. Ou, como está escrito em outro lugar, dai graças ao Deus dos Eloquim, etc. Assim encontramos em Salmo 136:2. E também os filhos dos Eloquim vieram se apresentar, etc. Em Jó 1:6. Em todas essas citações, Eloquim aqui faz referência aos anjos. Por que os anjos são chamados de Eloquim? São chamados pelo nome de Deus, porque eles são emissários de Deus. Mas qual o nome de Deus? O nome de Deus que indica condensação, ocultamento. Então ele nos explica porque os anjos recebem sua energia de Deus por um fluxo energético externo, apenas superficial. As meras letras da fala divina, e não do sopro como a alma, empregando a metáfora. E o nome divino Eloquim é o nome que indica esse aspecto externo da energia divina. O nome Eloquim é externo se comparado ao abençoado nome divino, quando comparado ao nome Havaya, ao tetragrama. Em contrapartida, ele nos fala, enquanto os anjos, com toda a sua elevação, são chamados de Eloquim, Aval nishmat adam shehi mibchinat pnimiut achayut, e chelek shem Havai baruch hu, כי שם הוויה מורה על פנימיות החיות שהיא למעלה מבחינת האותיות. Já a alma do homem, por sua vez, origina-se de uma energia divina profunda, não apenas externa ou superficial como dos anjos. A alma do ser humano é uma porção do nome divino Havaya, e ela está relacionada com aquele nome de Deus que é chamado o nome mais essencial, que indica a energia divina mais profunda. O tetragrama é uma porção do nome Havaya, e Havaya é o tetragrama, Yud Kei Vav Kei. É um nome que designa uma energia profunda, a qual transcende vastamente o nível das letras divinas da fala, apenas da fala. O nome Havaya designa, por assim chamar, o sopro, que é algo mais profundo. Então, enquanto em todas as criaturas está presente somente, por assim dizer, o alento da fala, que é algo superficial, em todas as criaturas, mesmo as mais elevadas como os anjos, e por isso também todas as criaturas estão associadas com o nome Eloquim, que indica um plano externo e superficial da energia divina. Já a alma do ser humano está associada, ela contém dentro de si o nome Havaya, o tetragrama, porque ela possui dentro de si uma energia profunda, íntima, essencial da divindade, algo que, por assim dizer, vem das profundezas do íntimo da divindade, por isso é expresso na Torá com a metáfora não só da palavra falada, mas sim do sopro emitido que vem das entranhas, que vem do âmago.